então, da amamentação em tempos de Covid, né, uma doença meio devastadora que muitas incertezas, os conhecimentos estão sendo construídos ainda, é uma doença muito nova, né, e eu vou tentar mostrar o que a gente tem em relação à amamentação, em relação ao Covid. Então, a gente vai falar, então, um pouco da promoção, então, do aleitamento materno, então, nessa época de Covid, então, falar um pouquinho, assim, desse vírus, né? Então, é um RNA vírus, que tem na sua membrana espículas, né, uma glicoproteína em fórmula, então, de espícula, que lembra uma coroa, daí o nome, então, do coronavírus. Então, só para recordar como é que é o mecanismo ali da doença, o vírus, ele vai se expandir em microgotas, né, que vai, então, chegar, então, na superfície da célula, e aí ele vai se ligar, então, a proteína, a enzima conversora de angiotensina é reconhecida, e aí você vai ter a transferência do material genético para dentro da célula. O núcleo celular vai reconhecer como se fosse próprio, esse material genético fosse dela, e vai, então, começar a replicar todo esse material genético, fazendo, então, a replicação tanto do RNA como das proteínas dos vírus, formando novos vírus, que serão, então, eliminados, tá, da célula para contaminar outras células. E a célula que hospedou, então, esse vírus, ela, no final do processo, está totalmente destruída, e aí, então, todos os mecanismos da doença se instalando, né? É uma doença, como eu falei, devastadora, assim, ainda relativamente muito recentes, conhecimentos são poucos ainda, né? Muito tem que se avançar em termos de pesquisa. Já acometeu mais de 23 milhões de pessoas em todo o mundo e provocou mais de 810 mil mortes em todo o planeta. No Brasil, a gente estava, então, com mais de 3 milhões e 600 pessoas acometidas, tá, com mais de 115 mil mortes, né? Bom, então, diante desse cenário, fica a pergunta, então, e aí? O nosso recém-nascido, o lactente, como é que fica em relação a essa doença? Ele pode se infectar? O que acontece com essa criança? Então, a gente tem uma série de dúvidas em relação às crianças. Parece que elas são menos acometidas, né? E o recém-nascido, ele teria o potencial de se infectar verticalmente, né, intraútero, ou horizontalmente aí por contaminação de cuidadores, né? Então, a transmissão vertical, ainda a gente não tem evidência que ela aconteça e a criança nasça infectada. Você tem uma série de estudos mostrando, então, a ausência do vírus, tanto em líquido amniótico, placenta, sangue de cordão das crianças, e mesmo a pesquisa nos bebês, né, inicialmente negativos, tá? E aí, então, como é que a criança poderia se infectar, né? Então, a pergunta é, poderia ser infectado via leite materno, tá? Ou, principalmente, infecção por gotículas, aí, então, pelos pais cuidadores que estariam, então, colonizados, contaminados, que poderiam potencialmente infectar o bebê, tá? Nós temos conhecimento que o vírus, alguns tipos de vírus são excretados HIV, e mesmo o vírus do ebola, então, são excretados, então, via leite, e podem, então, provocar essas doenças que são super graves e, portanto, contraindicam a amamentação nessas situações. O citomegalovírus também é eliminado via leite, e o maior
problema seria, então, a citomegalovirose adquirida via leite para os prematuros extremos, tá? Ainda não há consenso na literatura sobre a administração do leite materno cru, tá? Para prematuros aí extremos, menos de 28 semanas, tá? Mas é uma possibilidade. Então, a gente sabe que alguns vírus são excretados via leite. E aí, o que a gente tem em relação ao SARS-CoV-2? Pode ser excretado no leite? Não pode? Tá? Então, o que a gente tem em termos de pesquisa em relação a esse tipo de excreção do vírus? Tá? Quando a gente vai procurar na literatura, basicamente o que você encontra são relatos de casos, tá? A maioria com uma investigação por um paciente, tá? A maioria são de estudos chineses, tá? E eu consegui relacionar, então, 28 estudos, tá? Com 117 mães, e nesses estudos não foi detectado o SARS-CoV-2 no leite, tá? Mas, então, a maioria, então, são relatos de casos de um caso isolado. São esses últimos aqui com um pouquinho mais de amostras aí, tá? Entretanto, tem alguns trabalhos, tá? Então, são 11 trabalhos, tá? Alguns ainda como relatos de caso, tá? Mostrando nesses 11 estudos, né? Então, 11, eles conseguiram detectar o vírus em 11 amostras de leite, tá? Bom, então, foi encontrado o RNA dentro do SARS-CoV, dentro do leite. A pergunta que fica essa presença desse vírus é decorrente, então, do vírus que está sendo excretado pelo leite ou uma contaminação ambiental na própria coleta do leite, tá? A maioria desses trabalhos, eles não descrevem como é que foi feita a coleta, se a mãe teve todo o rigor para colher, estava com máscara, lavou a mão, né, como é que eram os utensílios, então, porque você poderia ter, então, a presença do vírus, por contaminação externa e não por ele estar presente dentro do leite, tá? Outra dúvida que se tem é que se essa presença do vírus no leite, né, desse RNA dentro do leite, se ele teria uma capacidade infectante ou não, tá? A gente deve lembrar que nem sempre a presença do RNA viral, né, nos testes de RT-PCR é igual a infectividade. Então, às vezes, você tem a presença do vírus, só que ele não tem a capacidade de infecção. Então, a gente tem que tomar cuidado na interpretação, então, desses estudos, tá? Dentre aqueles 11 estudos que detectaram RNA do vírus dentro do leite, tem esse artigo aqui, ele é da semana passada, ele foi publicado a semana passada, e eu acho ele bem interessante, esse estudo. Então, eles convidaram mulheres que tinham a infecção pelo SARS-CoV-2, né, e pediram, então, se elas poderiam coletar leite para eles fazerem a investigação. Então, eles conseguiram selecionar, então, 18 mulheres que estavam amamentando, e os filhos dessas mulheres, elas estavam com idade desde recém-nascido até criança de 19 meses. E essas mulheres forneceram leite, de 1 até 12 amostras, então, por mulher. Tá? E foram vários períodos em que foram coletadas essas amostras. Inclusive, algumas delas tinham leite armazenado, congelado no domicílio, antes de ter a doença, e eles forneceram também amostras desses leites. Então, com tudo isso daí, eles conseguiram resgatar, então, 64 amostras de leite, tá? Em vários momentos, como eu falei, antes e depois do resultado positivo do teste do RT-PCR para o SARS-CoV-2. Tá?
Então, com essas 64 amostras de leite coletadas, eles fizeram investigação do RT-PCR e apenas uma amostra de leite detectou, então, a presença do RNA do vírus, tá? Aí eles fizeram uma segunda etapa, eles pegaram, então, amostras desses leites, tá? E fizeram cultura em célula, tá? Para ver se ele tinha uma capacidade infectante. Então, eles investigaram 29 amostras, dessas todas que eles tinham, e nenhuma dessas amostras teve presença de um vírus competente, então, para replicação. Então, eles não conseguiram, na cultura de célula, resgatar o vírus, tá? Mesmo naquela amostra que tinha o RNA, o SARS-CoV detectado no leite, tá? Então, é uma amostra pequena, tá? Então, são 18 pacientes apenas, tá? E eles tentam concluir que, né, esses dados então, sugerem que o RNA do SARS-CoV-2 não representa um vírus competente para replicação e que o leite materno pode não ser uma fonte de infecção para o lactente. Entretanto, você precisaria de mais estudos para confirmar esses achados, tá? Bom, uma outra dúvida que se tem na literatura, bom, e a pasteurização do leite pode, se tiver mesmo o vírus dentro do leite, o leite passar por pasteurização pode inativar o vírus? Isso é uma grande preocupação dos bancos de leite, né, que recebe leite de várias mulheres, muitas das vezes assintomáticas. Então, se tiver o vírus, né, nessas amostras de leite, nesses leites doados, será que a pasteurização consegue inativar o vírus? Então, alguns pesquisadores, eles pegaram, então, amostras de leite humano, tá? Inocularam o vírus, o SARS-CoV-2, e submeteram, então, o vírus ao processo de pasteurização, a holder pasteurização, que basicamente é você aquecer o leite a 62 graus e meio por 30 minutos, e depois fazer o resfriamento a 5 graus, tá? Esse tipo de pasteurização é que é feita em todos os bancos de leite do Brasil, né, que fazem parte da rede brasileira de bancos de leite. Então, é o processo que nós fazemos também aqui no banco de leite do CAESP. Bom, então, o que os pesquisadores fizeram? Então, com essas amostras, então, pasteurizadas, eles foram, então, inocular, fazer cultura em célula para ver se tinha, então, sobrado algum vírus desse que eles tinham inoculado, se tinha sobrado algum vírus que tinha a capacidade de infectar e provocar, crescer, então, nessas culturas de célula, são células Vero E6, que são de rins, né, de macaco verde africano, tá? Bom, e o que eles encontraram é que todas as amostras, então, que passaram por esse processo, então, inativou o vírus, né? Então, o vírus não tinha mais vírus dentro do leite, então, foi inoculado, pasteurizado, e a pasteurização inativou, então, todas essas amostras de leite, mostrando que seria um processamento seguro, então, mesmo que inadvertidamente possa chegar algum leite contaminado, o processamento que nós realizamos no banco de leite, ele inativaria, então, o leite. São vários trabalhos mostrando os mesmos resultados. Tá? Um desses trabalhos, além de fazer a avaliação, então, do processamento do leite, o valor da pasteurização, ele também avaliou a estabilidade do SARS-CoV no leite armazenado refrigerado, tá? Então, são poucas amostras, mas no princípio é a mesma coisa. Então, ele inoculou vírus no leite humano, tá? E no meio de cultura de controle, e depois ele submeteu tanto leite quanto meio de cultura à pasteurização, a holder pasteurização, e no final desse processo, nenhuma amostra tinha a presença, então, do vírus ali nas culturas. Agora, ele fez a mesma coisa, então, para ver a relação do armazenamento, a refrigeração dessas amostras. Então, ele fez a avaliação, então,
no leite cru e no meio de cultura, né? E depois, não, temperatura tipo ambiente, e depois 48 horas armazenado a 4 graus, que é essa coluna cinza, e nessa coluna azul a menos 30 graus, 48 horas após. E o que eles, foi constatado que o armazenamento não interfere no vírus, ele se mantém no leite. Então, mostrando que apenas o aquecimento do leite vai acabar destruindo o vírus, tá? Bom, a gente fica, então, sempre nessa dúvida, será que tem vírus no leite? Se não tem, né, que seria um meio de transmissão para a criança, mas o outro ponto importante é como é que funciona a transferência de anticorpos, né, do SARS-CoV-2, contra o SARS-CoV-2 no leite materno. Tem, não tem? Então, aí, em relação à parte de anticorpos, a gente tem muito menos trabalhos publicados. Tem mais que eu mostrei agora sobre a presença do vírus. Agora, em relação aos anticorpos, são poucos os trabalhos, tá? Tem, esse trabalho aqui é um relato de caso, tá, de uma paciente chinesa, em que eles fizeram o acompanhamento para ver a questão dos anticorpos. Então, era uma gestante de 38 anos, primípara, ela estava sintomática para o Covid-19 e internou para o parto, tá? Ela tinha o RT-PCR positivo, então, em orofaringe, e em outras secreções, que também foi investigado, que foram negativas. Então, leite, urina, secreção vaginal, fezes, sangue, lágrimas e suor. Então, o RT-PCR foi negativa. E eles fizeram meio sequencialmente essa investigação. O vírus em orofaringe, o RT-PCR se manteve por bastante tempo, mas nessas outras secreções aqui se mantiveram, então, negativos, tá? E a criança, assim que nasceu, foi separada da mãe, logo após o parto, a mãe foi transferida para uma UTI, a criança não teve contato com a mãe. E, então, eles foram fazer uma investigação em relação a imunoglobulinas, tanto no soro da mãe, quanto no leite, e depois também no soro da criança. E o que eles conseguiram constatar é que, basicamente, aí, por 4 a 6 semanas de investigação, né, dos anticorpos no soro da mãe, então, persistiam os valores, então, a presença dos anticorpos no sangue materno, tá? E no leite, gradativamente, foi aumentando essa quantidade de anticorpos, né, dentro do leite materno, com um pico maior aqui, com 6 semanas depois do parto. Em relação ao recém-nascido, eles investigaram mais ou menos com 4 e 6 semanas pós-parto, e então tinha a presença da imunoglobulina com 4 semanas, que eles consideram que provavelmente é passagem de anticorpo materno via placenta, porque rapidamente ele desapareceu, a criança foi totalmente assintomática. Então, na hora que vai diminuindo esse anticorpo no sangue do bebê, vai aumentando a quantidade de anticorpo no leite da mãe, tá? Eles concluem, então, que esses anticorpos, tanto o IgG quanto o IgA, foram detectados no leite materno, indicando que a amamentação pode ter um potencial benéfico para os recém-nascidos, mas que precisa de mais estudos, porque aqui é um relato de apenas um caso, tá? Esse outro artigo aqui é da doutora Fox, ainda está em análise, ainda não foi publicado oficialmente, e é um estudo preliminar. Então, ela convocou para basicamente 1.000 mulheres, conseguiu 350 mulheres recuperadas do Covid, tá? E eles mostram, então, os dados de 15 amostras, né? Então, eles pegaram 15 mães que tinham tido infecção há 30 dias antes, né, e fez a coleta, então, desse leite,
E ela tinha também 10 amostras de controle negativo antes da pandemia. Então, eram leites de 2019 que estavam guardados, e então que ela foi fazer então essa investigação e foi testar a presença de anticorpos específicos por SARS-CoV-2. É uma técnica bem elaborada, porque tem que tirar a gordura do leite, diluir, tem uma série de um protocolo específico para detectar esses anticorpos, e o que eles notaram que 80% dessas amostras, então, que foi leite coletado de 15 a 30 dias, né, após a mãe ter a doença, e então 80% dessas amostras exibiram, então, imunoglobulinas, principalmente imunoglobulina A, predominantemente IgA secretora. Então, aqui nesse quadrinho, tá, eles mostram, então, esses 80% seria essa quantidade aqui, positivo de imunoglobulinas. Então, predomina, então, imunoglobulina A secretora, tá? Em menor quantidade, e IgG e IgM bem pouco, tá? Então, de novo, ela conclui, então, dados preliminares, e que dados adicionais são necessários para avaliar mesmo, então, se essa presença de anticorpos no leite da mãe pode modular tanto a transmissão quanto a gravidade da infecção, então, para o recém-nascido, para a criança, tá? Então, de novo, são poucos dados para a gente conseguir uma conclusão mais definitiva. Então, acho que o passar do tempo, a gente talvez vai conseguir mais pesquisas em relação tanto à presença do vírus, quanto do leite, quanto à presença dos anticorpos. Tá? Bom, então, diante de todo esse cenário da gravidade dessa doença e dos conhecimentos que a gente tem sobre a transmissão via leite, né, tem que botar na balança agora, então, riscos de não amamentar e os riscos da infecção pelo Covid-19, tá? Então, a gente sabe de todos os benefícios da amamentação, né, e os riscos para a criança que não é amamentada. Então, aquela criança que não é amamentada, a gente tem um risco maior, principalmente de doenças gastrointestinais, a gastroenterite é mais frequente. Nos prematuros, você tem um risco maior de enterocolite necrosante, se ele não recebe leite humano, e recebe só fórmula. Na criança amamentada também a gente tem um risco, às vezes, 4 vezes maior de hospitalização por infecção do trato respiratório inferior, né, no primeiro ano de vida, maior risco de otite média, infecção do trato respiratório e bronquiolite por vírus sincicial respiratório, tá? Também tem pesquisas mostrando um risco maior de quem não foi amamentado, 1,5 até 2 vezes maior de risco de morte súbita infantil. Tá? E para a vida adulta, para fases mais adiantadas da vida, aquela criança que não foi amamentada, ela tem um risco maior de obesidade, diabetes e também de leucemia. Além do que tem trabalhos mostrando que quem não amamentou tem um menor QI e menor renda na vida adulta. Tá? Outro ponto super importante, né, da questão da amamentação é que a amamentação diminui o risco de óbito, de mortalidade, então tem menos infecções, menos mortes. No artigo do professor César Victora, né, de 2016, Aleitamento no século XXI, em que ele fez uma pesquisa muito bem controlada, ele fala, né, que se fosse aplicada a amamentação universal, então, daquela recomendação que a gente faz, 2 anos ou mais e 6 meses de maneira exclusiva, tá? Na população de baixa e média renda, então, se 90% fizesse esse regime alimentar, a gente poderia evitar 823 mil mortes de criança até 5 anos por ano. Então, esse papel da amamentação é super importante. Tá? Além dos benefícios para a mãe, para a criança, a gente também tem os riscos, né, para a mãe que não amamenta. Então, aquela mãe que não amamenta, ela pode ter maior perda de sangue, ela tem
espaçamento menor entre as gestações, tem um risco muito mais aumentado de depressão pós-parto, tá? E a longo prazo, a mulher que não amamenta tem risco maior de câncer de mama, câncer de ovário, diabetes tipo 2, a síndrome metabólica, artrite reumatoide, hiperlipidemia e doença cardiovascular. Então, são vários artigos, pesquisas mostrando, então, esse efeito. Bom, não podemos esquecer também os benefícios para as famílias, né? Então, aquela criança que é amamentada, ela acaba tendo melhor saúde e nutrição e gera um melhor ambiente psicossocial e bem-estar na família. Criança não adoece, tem menos gastos com cuidados médicos e a economia que você gera, você reverte para outros benefícios, então, para a própria família. Então, com um impacto social e econômico muito positivo para as famílias. Então, diante de todos esses benefícios, tá? Amamentar ou não amamentar, tá? E o risco, então, do Covid. O que vários autores recomendam, né, e ponderam é que mães infectadas provavelmente já colonizaram seus filhos, tá? E os benefícios da amamentação, tanto para a saúde da criança e da mulher, que eu mostrei, são bem evidentes. E na literatura a gente não tem evidências, então, científicas sobre a transmissão do vírus, do Covid-19 e outros vírus respiratórios por meio da amamentação. Então, a grande maioria, então, das instituições, tá, encabeçada ali pela Organização Mundial de Saúde, né, recomenda você manter a amamentação. Então, a OMS, ela fala, e diante dos inúmeros benefícios do aleitamento, né, eles superam substancialmente os potenciais riscos de transmissão e doenças, então, associadas ao vírus da Covid-19, tá? Seguindo as orientações da OMS, a gente, então, tem várias instituições internacionais, né, e várias instituições aqui no Brasil, tanto o Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da Saúde aqui de São Paulo, Rede de Bancos de Leite, todas as sociedades, né, recomendando, então, manter a amamentação na mulher que tem suspeita ou Covid positivo, tá? Sempre com precauções. Então, tem só um país, né, poucos países que contraindicam a amamentação e que sugerem separar a mãe do bebê, que seria a China, que foi o primeiro que começou a experiência ali com a doença, tá? Mas a grande maioria de todos os outros países acabam seguindo essa linha de manter a amamentação. Bom, então, para a gente, então, promover a amamentação nessa época de Covid, a gente teve, então, que se adaptar e fazer alguns ajustes na promoção da amamentação para manter, então, as crianças amamentadas, convencer as mães a amamentar. A questão da duração da amamentação continua a mesma, seria a amamentação nos primeiros 2 anos de vida ou mais, de maneira exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Tá? Bom, então, basicamente, a promoção da amamentação, ela segue o que a gente fala, então, dos 10 passos do processo da amamentação, dos passos da IAC, né, do Hospital da Criança. Então, um dos principais pontos é abordar, então, as gestantes, então, no pré-natal, para fazer todo o convencimento, essa parte educativa na gestante, sobre os benefícios, as vantagens da amamentação para a saúde do bebê e dela, tá? Como é que é feito, então, o manejo da amamentação e agora também os cuidados contra o Covid. Então, são informações importantes para a gente fornecer, então, para essas gestantes no pré-natal, para a mãe não desistir, né, de amamentar e manter a amamentação. Então, aqui no CAISM, o pré-natal ele continua, né, continua sendo feito, então, as consultas de pré-natal. A gente está distribuindo folders para gestantes com informações aí da importância da amamentação e se ela ficar doente na época da amamentação, que deve ser feito. Tem um QR Code no folder em que ela acessa e ela vai cair
dentro do site do CAISM, e dentro do site do CAISM tem uma página só falando da amamentação e COVID, com todos os dados importantes sobre a importância do aleitamento, o que fazer, né, os passos, então, para diminuir o risco de transmissão, então, para a criança, como é que é feita a extração do leite, conservação do leite, e assim por diante. Então, ela pode acessar mesmo de casa para ter, então, todas essas informações. Tá? Bom, e a promoção do aleitamento, então, na sala de parto, que seria o passo 4 do aleitamento do Hospital Amigo da Criança, que seria, basicamente, o contato pele a pele imediato e aleitamento materno na primeira hora de vida. Para as mães, aqui no CAISM, o que a gente tem feito, todas as gestantes que internam para o parto, é feita uma pesquisa do RT-PCR para o SARS-CoV-2, tá? Naquelas que tem uma cesárea já agendada, é feito 2 dias antes, para a hora que você está, de preferência, na hora do parto, você saber se a mãe está contaminada ou não. E aí, se não está contaminada, segue o fluxo normal, né, que a gente faz habitualmente de rotina, contato pele a pele imediato, por 1 hora, e a amamentação, então, nesse período, tá? Para aquelas mulheres que são detectadas, tá? Tanto as assintomáticas quanto as sintomáticas, ou aquelas mesmo com suspeita, tá? Então, nós temos um protocolo especial, que é o protocolo que é recomendado tanto pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Paulista, então, de Pediatria, tá? Então, essas crianças, esse parto vai acontecer numa sala de parto específica, a gente tem uma sala com pressão negativa, o nascimento vai acontecer nessa sala, com todos os profissionais devidamente paramentados com os EPIs necessários, tá? O clampeamento do cordão é oportuno, a gente não adia, a gente não corta o cordão, antecipa o clampeamento antes, porque a mãe tem... O vídeo está com uma suspeita, então a gente faz o clampeamento oportuno, tá? E a criança, a gente vai, então, promover o contato pele a pele e o aleitamento materno o mais precoce possível. Nas mães que têm suspeito ou são infectadas mesmo pelo COVID, ela vai fazer esse contato pele a pele e amamentação após higienização da mãe com troca de touca, máscara, camisola e roupa de cama. As mães que já tiveram COVID, estão recuperadas, essas mães, a gente está, elas nascem, o parto acontece nessa sala específica, mas os cuidados continuam de contato pele a pele precoce e o aleitamento na primeira hora, né? E o que a gente tem feito de rotina também é que um dos profissionais que está atendendo, então, a mãe ou o bebê, tirar fotos, né, com o celular da mãe para registrar o parto e o recém-nascido. A mãe que já está recuperada do COVID, ela tem o direito, então, a ter a acompanhante. Então, isso a gente tem mantido. E por que não separar mãe e bebê nessa hora, tá? Então, a gente tem que... a própria situação da mãe estar infectada pelo COVID já gera um estresse materno enorme, que pode diminuir a chance dela conseguir amamentar, pode diminuir a produção láctea, menor fornecimento de leite para o bebê, prejudicando a proteção imunológica inata e específica da criança, tá? Não fazer o pele a pele pode comprometer a fisiologia do recém-nascido com todos os benefícios conhecidos, então, do contato pele a pele, que seria basicamente dar estabilidade, né, diminuição do estresse, controle da frequência cardíaca, respiratória da criança, glicemia e neurodesenvolvimento, tá? E você separando mãe e filho, esse estresse vai aumentar consideravelmente com todas essas repercussões, tá? Essa própria separação, então, do bebê pode gerar, então, maior instabilidade, mais hipoglicemia, necessidade de UTI, então, esse maior estresse na criança, com essas consequências, tá? Vai gerar maior carga de trabalho no sistema de saúde, tá? Você vai precisar
profissionais, 2/4, um para a mãe e outro para o bebê, tá? Com mais profissionais de saúde, com gastos, então, tanto de EPI. Consequentemente, essa maior separação mãe-filho pode gerar um insucesso na amamentação. E a hora que a criança recebe alta, tá? Ela pode acabar vir se contaminar tanto pelos outros membros da família, tá? Ou pode se contaminar por comunitária, tá? Então, essa separação pode não prevenir a infecção. E além do que, você vai gerar também um estresse da família, porque você vai precisar de buscar cuidadores para o recém-nascido, para fazer os cuidados com a pessoa que não esteja doente. Tá? Então, a recomendação, então, não seria separar mãe e bebê. Tá? Outro ponto seria, então, a promoção da amamentação em alojamento conjunto, que seria o passo 5 do Hospital Amigo da Criança, que é basicamente as orientações que também a gente vai fazer para a hora que a mãe for para casa. Então, ela é orientada, então, a lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes e depois de tocar o bebê, tá? Então, fazer uma higiene bem adequada da higienização das mãos, tá? Sempre cobrir boca e nariz com lenço de papel a hora que for tossir, espirrar, descartar o silêncio e lavar muito bem as mãos logo após, né? Sempre usar máscara, né, cobrindo completamente nariz e boca durante a amamentação e em todos os cuidados com a criança. Vai trocar, fazer a criança dormir, né? Então, nesses cuidados, ela sempre deve estar com máscara. E a recomendação é ela trocar a máscara imediatamente se ela tiver tosse ou espirro, e a cada nova mamada ela usar uma máscara nova. Tá? Com isso, você diminuir a transmissão via gotículas, então, para a criança. Tá? Outro cuidado super importante na mãe que está com infecção ou suspeita de infecção pelo COVID, tá? É manter uma distância de 1 a 2 metros do berço do bebê, tá? Então, depois que ela amamentou, ela coloca a criança no berço e fica numa distância de 1 a 2 metros. E sempre manter o ambiente bem ventilado, tá? E não permitir visitas, obviamente. Aqui no CAISM, a gente tem uma enfermaria própria, tá? Mulheres com infecção pelo COVID, e elas ficam em quartos individuais, né? E a gente pratica o alojamento conjunto, tá? Nesse espaço. Então, mãe e bebê ficam juntos com todos esses cuidados e os profissionais fazem toda a orientação de amamentação para essas crianças, tá? Sempre é importante se atentar, né? A mãe está doente, está usando alguma medicação, e sempre verificar esses medicamentos que a mãe está recebendo e ir atrás se tem uma incompatibilidade ou não com a amamentação, se tem algum risco dessas medicações com a amamentação. Então, a gente sempre vai em busca de banco de dados, né, específicos para fazer a avaliação, ou mesmo no PubMed para investigar se tem algum tipo de problema. Tá? Aquela criança que ela fica afastada da mãe, porque ela precisou da internação na unidade neonatal, a mãe é estimulada e orientada a realizar a extração láctea, tá? Então, ela estando nessa enfermaria específica do COVID, mesmo se ela estiver em UTI, então ela é orientada e estimulada a fazer a extração láctea. Esse leite que a mãe retira, ela pode ser dada, então, para o recém-nascido, né, até 12 horas da extração, desde que conservado em geladeira. Então, a gente tem toda uma rotina de como é que a gente faz o transporte do leite, então, dessas enfermarias, né, para dentro da NEL, para a gente poder administrar com segurança esse leite para a criança. Tá? E a hora que a mãe recebe alta, tá? Em geral, ela ainda está em isolamento, então ela recebe todo o material e instruções para realizar a extração do leite no domicílio, e a gente criou uma rotina específica para esse leite chegar do domicílio para a gente, e a gente poder pasteurizar
e fornecer o leite, então, para essa criança. E o mais importante, manter a lactação dessa mulher que está afastada da criança, tá? E assim que ela acaba o isolamento, ela já vem para continuar tirando leite ou amamentar, dependendo da condição clínica da criança. Então, a gente acabou adaptando uma série de rotinas para essa situação nova que a gente tem do Covid. Bom, aquelas crianças que recebem alta dessa enfermaria Covid, desse alojamento Covid, em geral, ela está ainda em isolamento, a criança também tem que ficar isolada, então, com a mãe, e então ela não pode ficar retornando para o hospital para consultas. Então, a gente também nos adaptamos para fazer esse atendimento. Ela acaba indo de alta quando a gente tem segurança que está indo tudo bem, tá, com o bebê, que seja níveis de bilirrubina, de icterícia, com menor risco, e a gente faz, então, uma ligação, uma busca ativa, a gente liga para as mães para saber como é que ela está, como é que está o bebê, como é que está a amamentação. A gente faz um checklist de perguntas básicas que a gente tira dúvidas, tá? E faz todas as orientações. E vai fazendo os retornos, né? Então, por essa teleconsulta, periodicamente, até ela ter condições de ser atendida presencialmente, né? Seja aqui, seja na unidade básica. E se tiver qualquer problema que a gente detecta alguma complicação que ela precisa de uma avaliação presencial, a gente faz toda uma orientação para ela vir aqui no nosso PA Covid, né? A gente faz toda uma estratégia para fazer esse atendimento. Às vezes, não aconteceu, mas se tiver que avaliar e reinternar essa criança, a gente tem todo o esquema pronto. Então, a gente acabou adaptando todas essas etapas, tá? Bom, como eu falei, é uma doença muito nova, tá? A gente tem poucos dados ainda na literatura, muitas incertezas, tá? Pelo que a gente tem ainda de conhecimentos, é possível amamentar, então, em tempos de Covid, tá? Com todos esses cuidados que eu comentei, tá? E é importante a gente continuar incentivando, estimulando e auxiliando, então, as mães a amamentarem, tá? Então, esse trabalho, então, é contínuo e a gente não pode deixar, então, de assistir, então, essas mães e esses bebês. Aí eu fico, então, à disposição para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. Muito bem, agradeço a excelente aula da doutora Mônica, e a questão, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar, quem estimulou muito a gente a fazer essa apresentação foi a doutora Mariana, né, que tem muito cuidado com essa questão do agosto dourado e a questão da Covid. É tão difícil manter as rotinas das crianças, vacina, consulta, e a amamentação entra também nesse mesmo rol, né? Então, são coisas que a gente sabe que estão um pouco deixadas de lado, só que por muito tempo a gente vai ter dificuldade com isso e vai ter repercussões disso, né? Não sei se a Mariana queria comentar alguma coisa também. Então, já que a Ângela falou, deixa eu só comentar que, na verdade, para a pediatria, o aleitamento materno é importante e a gente sabe que nós estamos nesse outubro dourado. Até a doutora Ângela veio de amarelo hoje, eu acho que ela veio para reforçar o nosso outubro amarelo, agosto amarelo. Mas, na verdade, gente, eu acho que, assim, é uma das coisas boas do Covid, né? Não parem de amamentar para as nossas mães, de todas as incertezas que nós temos aí com essa doença que ainda continua aí com muitas perguntas e poucas respostas. Eu acho que o aleitamento materno é uma coisa importante que a gente precisa continuar. E a Mônica aí, como bem apresentou para nós, tudo leva a crer que não é para parar de amamentar, não vamos, que isso é um bem para as nossas crianças, principalmente no nosso país. Mônica, muito boa aula, obrigada, viu? Obrigada. Pode falar.
Primeiro eu queria parabenizar, né, a Mônica, assim, uma aula excelente, com conteúdo científico, né, muito, muito forte, acho que é muito importante para uma reunião científica dessa, né. Eu queria parabenizar o trabalho do CAISM, né, a gente realmente fez um trabalho muito, quer dizer, na verdade, a Mônica, o Jamil, né, a Gretz, que também está aí presente, trabalharam muito mais do que eu, que fiquei um pouco afastado, na manutenção da amamentação. Não é uma coisa simples, né? Não foi o que a gente viu pelo Brasil como um todo. Acho que a gente viu muitos relatos de coisas assim, bastante grotescas, inclusive, né? Que a gente se deparou e teve que estar atuando, mas acho que nossa tradição em relação ao aleitamento materno permitiu esse trabalho, mas saibam que isso não foi fácil, né? Não está sendo fácil. Realmente é um trabalho muito árduo para manter esse aleitamento, né? Então eu queria realmente parabenizar todo esse trabalho aí, tanto na amamentação, quanto no canguru, que a gente manteve também firme aí, nossas práticas de boas práticas ao cuidado neonatal. Eu queria perguntar, Mônica, um pouquinho, para que você falasse um pouquinho para a gente, a questão, assim, do abandono dessas mães. A gente tem tido muito relato que essas mães, elas ficam realmente abandonadas, né? Porque, e aí também queria que você falasse um pouquinho do acompanhante, que a gente teve que restringir um pouquinho o acompanhante, né? No momento do parto, não, mas depois a gente teve que restringir um pouquinho. E realmente, assim, o nascimento, né, para essa mãe, para essa criança, para esse pai, né, é um momento único, né, que não vai se repetir, né, é um momento da preservação desse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. A gente viu muito relato de mães que ficam abandonadas, porque ninguém quer cuidar delas, né? Mesmo a enfermagem, a gente às vezes fica um pouco, né? Como a gente está agora, né? Vai no supermercado, vê alguém espirrando, você já sai correndo, né? Então, assim, a sensação delas, né? E é muito importante a alimentação, a questão do movimento, né? Essa questão toda da ajuda, né? E elas ficaram realmente, muitas vezes em casa sozinhas, enfim. Um pouquinho sobre isso, né? E nós estamos fazendo um trabalho aí, uma pesquisa que o Jamil está coordenando, que é exatamente disso, né? De ver qual que vai ser a repercussão nessas mães, né? Nessas crianças, dos efeitos dessa possível solidão aí, desse possível abandono aí que está ocorrendo com essas mães. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem muitos artigos na literatura mostrando isso mesmo, né? A repercussão mental então, da doença, e principalmente em gestantes e mulheres que estão amamentando. A gente tem todo um cuidado em relação a essas mulheres, porque, assim, como elas estão isoladas, elas acabam não tendo visita, o familiar também, ou ele está doente, colonizado, ou ele pode se colonizar com a própria esposa, e não dá para ficar circulando dentro do hospital. Então, essas mulheres, elas ficam mesmo com esses sentimentos e acabam tendo o contato mais com o pessoal, com a equipe, tanto de enfermagem, médica. A gente tem todo uma estratégia, então, com o grupo da psicologia, que pode tá fazendo atendimento presencial ou mesmo por telefone, tá? As mães, elas podem ficar com os seus celulares dentro dos quartos, né? O CAISM liberou Wi-Fi dentro dos quartos. Por enquanto está só com o site do CAISM, mas é uma maneira, então, de se distraindo um pouco. E ela tem essa possibilidade, então, se ela precisar de algum suporte da psicologia, a gente pode fazer, inclusive, via telefone. Tá? Então, tem essa disponibilidade. Mas tem relatos das mães mostrando mesmo, né, que elas têm o medo da doença, que a doença pode complicar, ela tem o medo de contaminar o bebê, ela se sente, assim, meio complicado, porque ela pode acabar contaminando as pessoas,
tá? Não fica com medo de contaminar as pessoas às vezes já ficam um pouquinho mais distantes, né, ficam menos tempo no quarto, então tem toda essa problemática. O que a gente tem tentado fazer, então, é esse acolhimento e esse suporte, então, com a psicologia. Em geral, são internações curtas, essas do alojamento, 2, 3 dias, né, no máximo 4, e que depois logo elas vão para o domicílio, e aí esse contato com a família já melhora. O grande problema que a gente tem é aquela mãe que o nenê precisa ficar internado, e ela fica, algumas vezes, 10 dias, né, que é a recomendação agora, de ficar isolada, então, do bebê, então, ele fica internado e ela não tem um contato, ela não pode entrar dentro da ANEL, então, esse é um problema maior que a gente tem, então, a gente disponibilizou atendimento, informações via telefone, então, ela pode ligar desde o quarto onde ela está internada, né, ou quando ela vai para casa, então, a gente faz todas essas orientações, dá mais informações que normalmente a gente dá por telefone. E o que a gente tem feito também, tirando fotos, manda para o celular dela, para poder ela ter um pouco pouco mais de informações. Então, a gente teve, agora melhorou, porque agora a gente tem, no início da pandemia, a gente não tinha disponibilidade do PCR tão rápido como a gente tem agora. Então, antes era 14 dias de isolamento, né, desde que a hora que o neném nascesse. E aí a mãe ficava muito mais tempo longe da criança. Então, agora a gente conseguiu minimizar um pouco essa situação com esses tempos mais curtos. Mas é super triste, né? Às vezes você atende o telefone, o pai quer saber da criança, né? Porque toda a família acaba também tendo repercussão. Um dia eu estou conversando com o pai, ele começou a falar, e disse, mas como é que é o cabelinho? E ele é mais escurinho. E, então, como é que é a carinha dele e tal. Então, é triste, né, essa situação. É muito inacreditável, né, a mãe ter um filho e não poder ver seu filho durante 10 dias. É impensável, né, pra gente. É muito, assim, impactante, né, e a gente tenta ir dando informação por telefone, mas nunca é a mesma coisa, né, a gente manda fotos da criança, né, para o celular dela, tal, mas assim, mas não tem muito o que fazer, né, dentro da internação, mas é complicado, é bem complicado mesmo. Mônica, eu também tenho ouvido falar muito também dessa questão do abandono, né? Que quando a mãe vai para casa também complica, porque muitas vezes o cuidador dessa criança que ajuda a mãe é a avó, né? E a avó muitas vezes é mais 60, ou enfim, né? Então o abandono continua depois, né? Ela fica em casa também sozinha, né? E muitas vezes essas pacientes, muitas vezes, né, em alguns casos não tem o marido presente, né? E essa estigmatização da pessoa, que realmente a pessoa fica estigmatizada. Então, a coisa não para na questão do abandono que eu falei dentro do hospital, que lógico que a gente faz tudo para, né, a gente, enquanto aí até os alunos, né, os alunos não estão agora, mas os residentes têm um papel muito importante nisso, porque o residente ele vai, conversa, passa visita, examina, né? Então, quando tiver os internos, vai ser melhor ainda, porque os internos também ajudam muito nessa questão do contato, né? E elas param e conversam até mais, porque elas ficam todo o dia inteiro sozinhas, né? Chega em casa, o abandono eu acho que é maior, porque realmente elas não têm um cuidador, que seria a avó, uma tia mais velha. Essa é uma tradição meio cultural nossa, né? Então a coisa é muito complicada depois também, né? Acho que é um problema que a gente vai ter que estar olhando, né? E você diz isso em relação a quem tem, a gestante a puérpera que teve Covid, mesmo quem não teve, né, Sérgio? Porque no dia a dia do consultório, assim, tenho visto as mães chegarem e realmente elas não podem contar com a rede de apoio que elas tinham, mesmo quem não teve a Covid, né, acaba preservando os avós. Então, o que eu percebo, assim, no dia a dia é que as mães estão cada vez mais sozinhas, já estavam sozinhas antes, porque tinha muita gente que não tinha essa rede de apoio, e agora
Eu gostei muito quando a Mônica falou que amamentar diminui a depressão pós-parto. Eu falei, mais um motivo para a gente fazer as pessoas amamentarem, porque essa falta de apoio, ela também, né, é um fator de risco a mais aí, né? Mais um motivo para a gente estimular a amamentação mesmo, né? E às vezes ela tem, além dessa questão do abandono, a rede de apoio diminui muito, e às vezes até o profissional de saúde, às vezes ela tem medo de levar a criança na UBS, tem medo de levar a criança para fazer vacina, então tudo isso vai comprometer, então, ainda mais a saúde, então, do bebê. Então, se pelo menos ela conseguir ir adiante na amamentação, é um risco a menos, né? Mas é complicado esse período, né? Esse trabalho que está sendo feito, acho que vai ver exatamente isso, né? Um dos objetivos desse trabalho é ver a incidência, né, da amamentação, se vai cair. Há uma tendência da amamentação diminuir, né, Mônica? Porque sem essa rede de apoio não é fácil amamentar, a gente sabe disso. Eu acho que uma coisa que o trabalho vai mostrar é uma redução, infelizmente, né? Ou não, né? Quem sabe a gente não tem surpresas aí de que as coisas estejam, né? Eu acho que esses trabalhos científicos, eles são importantes. Ele é um trabalho multicêntrico, né, que está pegando aí várias faculdades aí, né, no Brasil e fora do Brasil também, inclusive, é um trabalho, inclusive, internacional, para ver exatamente isso, né? Mas uma coisa que pode aparecer é uma queda da incidência, enfim, não sei, vamos observar. Sérgio e Mônica, essa queda vocês acham que é só na mãe Covid ou na mãe não Covid também? Das duas, na população geral? Eu acho que nas duas, porque né? Elas estão com medo de sair de casa, né? Então, às vezes, ela está com medo está com dúvida, está com dor para amamentar, fissura, alguma coisa assim, e ela não procura ajuda, porque ela tem medo de sair de casa com o bebê, ficar circulando, talvez nossa população andar de ônibus, então, às vezes, ela não vai procurar ajuda, né? E é complicado, então pode ser que vá diminuir num global mesmo. No global. Tanto quem teve ou quem... Eu também acho. Fica mais fácil ela desistir, né? Porque tem gente que dá aqueles conselhos, né? Aqueles ótimos conselhos, né? E o estresse, né? E o estresse da própria situação, ela sozinha, o isolamento está estressando, independente da... Porque a amamentação tem muito do apoio, né? Isso que a Angela falou, da rede social de apoio, né? É muito importante, né? Ter alguém que possa fazer com que essa mãe consiga descansar, que ela consiga, né, não cuidar da casa. Bom, tudo isso aí que a gente tem de rede de apoio social, que já não é bom, né, no nosso país, já não é bom. Agora, realmente, ela fica estigmatizada, né, e também quem não tem também está com medo de pegar, então é aquela coisa, né, hoje ninguém sabe mais quem está, quem não está, né, então, realmente, eu acho que vão sair trabalhos bem interessantes para a gente aprender mais, né, a lidar não só com esse vírus, mas com outras situações de abandono, outras situações de desapego aí dessa rede. Então, acho que tem bastante coisa para a gente estar observando. Deixa eu fazer uma pergunta aí um pouco fora da amamentação. Vocês têm alguma repercussão das crianças em termos de desenvolvimento, neuropsicomotor, peso de nascimento, alguma coisa das mães? Covid tem alguma repercussão, caso a mãe tenha a infecção durante a gestação? Tem alguma coisa já? Não, acho que é muito pouco tempo, né? E a grande maioria está nascendo termo ou próximo do termo e acabou tendo a doença há pouco tempo. Tá? Então, acho que já precisa de mais, um período maior de avaliação para aquelas mulheres que tiveram o Covid no primeiro, segundo trimestre, para a gente avaliar, né? Então, acho que não sabe nada ainda. Uma coisa que está acontecendo, Mariana, que eu acho que assim, a gente vai ter que esperar um pouquinho também, né? Não dá para a gente falar, mas assim, de maneira geral agora, não para a Covid, né? Mas parece que a própria taxa de prematuridade caiu, né? Porque as mães estão ficando mais em casa, elas estão fazendo mais repouso. Embora elas não estejam indo muito ao obstetra, uma das principais causas de não ter um parto prematuro é o repouso, né? Isso já desde a década de 70 é falado, né? Em frente à tela tá bom, então. Hã? Em frente à tela para as gestantes tá bom. Como assim?
ficar em frente à tela. Para elas porque elas ficam mais quietas, né? Elas ficam mais, embora elas não façam pelo Natal, possam ter mais risco de hipertensão, e não controle, mas existem alguns estudos mostrando, a gente não tem esse problema no CAISM, né, porque a gente é referência, então nós estamos cada dia mais cheios, né, mas assim, na população geral, existem algumas tendências mundiais mostrando uma queda da prematuridade, o que também é uma coisa boa, né, reforçando a questão do repouso, né, o repouso é fundamental para essas mães que têm trabalho de parto prematuro, e elas não fazem repouso, né. Então, é uma coisa interessante. Agora, do Covid em si, nós temos poucos casos, né? O Brasil é um país que teve muita gestante com Covid, né? Mas a própria China e a Itália e países europeus não tiveram muita gestante, porque lá, eles não têm gestante lá. Então, nós estamos tendo um grupo de trabalho aí, de pesquisa, que vai mostrar, né, mortalidade na gestante muito elevada no nosso país, né, muito elevada, é impressionante isso. Nós não tivemos, mas no Norte e Nordeste chama atenção a morte dessas mulheres, e a repercussão dos bebês, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né, parece que não tem nada, mas eu acho que é cedo para a gente falar. De qualquer maneira, já tem, né, repercussão psicológica, afetiva, amamentação, tudo isso vai ser um conjunto aí de coisas para a gente estar discutindo. Acho que tem bastante material para trabalho e pesquisa aí, né? Tá certo. Pessoal, não tendo mais perguntas, a gente vai encerrar. Lembrando que a aula fica disponível no site do FCE, né? Das palestras Covid, e provavelmente até sexta-feira ele já vai estar disponível. Depois eu passo para você, Mônica, você disponibiliza para quem não pôde assistir hoje, né? Que tem muitas pessoas que já estão de volta ao trabalho, que realmente precisam de uma outra oportunidade para poder assistir, né? Então, tá bom. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Parabéns, Mônica. Obrigada. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Gente, obrigado.